lidar com o medo de delegar e de confiar na equipe? Isso é muito forte, porque muitos donos não avançam, não crescem, não prosperam justamente por medo de delegar e de confiar na equipe. Mas a partir desse vídeo a gente vai mudar essa realidade. Porque quem está falando aqui é quem começou vendendo numa Kombi, na rua, somente eu e minha esposa. Hoje são quase 100 colaboradores. E se eu não tivesse feito o que eu vou te ensinar desse vídeo, eu continuaria aqui. Até hoje, eu nem estaria gravando esse vídeo, porque eu ia ter que estar lá na rua atendendo os clientes, a minha esposa aqui dentro dessa combizinha cozinhando. Então, para a gente avançar, para a gente crescer, para a gente prosperar de fato, não tem outro caminho. Eu preciso perder o medo de delegar e eu preciso confiar na minha equipe. Então, se esse conteúdo aqui você já sabe que vai te ajudar, já dá joinha nesse vídeo. Se por acaso você ainda não está inscrito, se inscreva no canal e ative também as notificações. E coloque nos comentários para mim de que cidade que você me assiste, que eu quero te conhecer. Então vamos lá. Entenda isso aqui, ó. Isso aqui já é algo fundamental que você precisa entrar na sua cabeça. Precisa entrar isso na sua cabeça. Entenda que controle absoluto é ilusão. Não existe controle absoluto. Porque muitos têm medo de delegar, de confiar na equipe, porque acreditam que querem ter o controle absoluto. Isso é uma grande ilusão e eu vou te falar isso agora nessa primeira dica aqui, na dica número 1. Muitos donos acham que só eles fazem do jeito certo. E quem está te falando aqui é quem tem uma história, não sei se você já ouviu essa história, eu vou só trazer ela de forma resumida, que eu achava que eu não podia nem contratar um colaborador para picar uma linguiça, porque ele não ia picar linguiça como eu. Então quem está te falando aqui é quem tinha essa mentalidade quando estava aqui dentro dessa Kombi, mas que para chegar no resultado que a gente tem hoje teve que mudar essa mentalidade, essa forma de pensar, de enxergar, de entender, e para isso quebrar muitas crenças, trabalhar meu orgulho e várias outras situações para conseguir chegar nesse resultado. Então, tentar controlar tudo, duas coisas, gera uma exaustão absurda, porque se você faz isso eu tenho certeza que você está esgotado, e outra, limita o teu crescimento. Não tem como expandir e crescer se você faz tudo. Você mesmo está colocando um teto para o teu crescimento. Então, esses dois pontos aqui são fundamentais. Vai te gerar exaustão, eu sei que você está exausto, e outra, você já chegou no teu teto, você não consegue avançar mais. Por quê? Porque você tem medo de delegar, porque você tem medo de confiar na tua equipe. Delegar é abrir espaço para outras pessoas, além de você evoluir dentro do teu negócio. Quando tu começa a delegar, quando tu começa a confiar nas pessoas, você vê florescer pessoas que você nem sabia que tinha aquela qualidade, que você nem sabia que tinha aquele talento. Você estava tanto tempo inteiro só você mandando e você dizendo, que ela até perdeu o interesse de trazer, de agregar, ela só abaixa a cabeça e executa. E às vezes você está perdendo oportunidades incríveis de crescimento por causa da tua atitude, e não porque as pessoas são ruins ou porque a mão de obra é difícil. É por causa de você mesmo. É duro, é um conteúdo que nesse momento você tem vontade de sair do vídeo, mas eu não estou aqui para te agradar, eu estou aqui para te ajudar a gerar mais resultado no teu negócio de alimentação. Então se você quer mais resultado, segura aí, aguenta que eu vou te bater um pouquinho mais. Vamos lá, algumas coisas importantes. Controle absoluto, você precisa entender que é a prisão do teu crescimento. Se só você sabe fazer, escuta isso, se só você sabe fazer, você mesmo é o gargalo do teu negócio. É você que está impedindo ele de avançar. Não tem orgulho de ser bom de fazer. As pessoas de sucesso não são as que são boas de fazer. São as que são boas de fazer os outros fazerem. Porque é só aí que eu cresço e que eu avanço. Delegar, você precisa quebrar a crença que delegar é perder o controle. Não. Delegar é ganhar tempo e liberdade. As tuas horas são limitadas assim como a minha. Eu só tenho 24 horas e você também. O que você precisa fazer? Você precisa comprar a hora de outras pessoas. Você precisa colocar outras pessoas para fazer as coisas que antes só você fazia. E aí você ir avançando para novos níveis. Está fazendo sentido isso para você até aqui? Se você ainda não deu joinha, dá o joinha no vídeo nesse momento aqui agora. Vamos lá. Você precisa também, um ponto importante é a questão do perfeccionismo. Ah, mas ninguém faz tão bem quanto eu. Pode até ser que ninguém faça tão bem quanto você. Então é importante a gente aceitar pequenas variações ali naquela situação, desde que não seja uma grande perda de qualidade, para eu conseguir avançar. Então,
pequenas diferenças, muitas vezes, dependendo da diferença, nem significa perda de qualidade. É só um modo um pouco diferente de fazer que talvez chegue no mesmo resultado. Então você precisa entender que liderar é multiplicar e não centralizar. Você precisa dividir as atividades, dividir uma parte do resultado da tua empresa para ter outras pessoas, para pagar esses salários, para aí sim multiplicar e crescer. E aí eu te pergunto, você quer ser indispensável ou você quer ser livre? Você quer ficar pro resto da vida atrás do balcão, atrás do fogão, atrás do caixa? Ou você quer ser livre? Porque a liberdade, ela te dá opções, inclusive de ficar o tempo inteiro no teu restaurante se você ama tanto ficar assim no operacional. Mas aí você tem a opção de ficar ou não. O problema é quando você tem a obrigação e não a opção. Isso muda tudo. E eu te pergunto, se você sumisse por um mês aí da tua operação, ela continuaria funcionando normalmente, rodando perfeitamente? Isso aqui já diz muito sobre a tua centralização e o teu medo de delegar. Dica número 2, crie padrões claros e treináveis. Não adianta falar tudo de boca. Muitas vezes o medo de delegar é por falta de você ter criado um padrão e um treinamento em cima daquilo. Quando existe um jeito oficial das coisas serem feitas, fica tudo mais previsível, mais ajustável. Então, é tua responsabilidade não ficar fazendo tudo, e sim criar os processos, os procedimentos para que outras pessoas possam fazer isso e você ganhar escala e crescimento. Você precisa entender que padrão não é engessar, e sim é garantir a consistência da execução. E treinamento, ele é o melhor dos antídotos para o medo de delegar. Às vezes você não delega, você fala assim, não, eu já falei uma vez para aquele cara lá e ele não fez, então eu mesmo vou fazer. Mas poxa, quantas vezes você errou, ou quantas vezes precisaram repetir para você algo até você aprender e conseguir executar com a perfeição? Por que tu acha que tu vai falar uma vez só para o teu funcionário e ele vai fazer certo para sempre daquele jeito? Exige paciência, exige treinamento, exige seguir um roteiro, um processo, e tudo isso é o teu papel. Se você documenta esses padrões, você vai multiplicar a atuação, você vai multiplicar a qualidade, você vai multiplicar a execução. Então, por exemplo, ter ficha técnica, ter checklist, ter manuais que sejam visuais, tudo isso é tua função, e você tendo tudo isso, você treinando tua equipe com base nisso, vai diminuir muito o teu medo de delegar, porque você vai ver que, poxa, é possível, é real. Você tem que se perguntar, por que eu não consigo fazer isso e eu vejo outros empresários que têm mais de uma operação e não estão lá e conseguem fazer acontecer? É por causa disso que eu estou te dizendo aqui nesse vídeo. Então entenda, é real, eu estava na Kombi, hoje eu não estou mais. Por quê? Porque eu executei isso que eu estou te ensinando nesse vídeo. Outra coisa, a tua equipe, o teu time, ele erra realmente porque eles são preguiçosos, porque eles são mal intencionados, porque eles fazem com má vontade? Ou será que é porque falta instrução, falta direcionamento, falta processo, falta treinamento, falta repetição? Entende? Talvez a situação que você está vivendo é responsabilidade tua. É por não ter buscado antes esse conhecimento. Então, se isso que eu estou te falando aqui faz sentido, esse conhecimento, aqui embaixo na descrição desse vídeo tem um link, você entra lá, preenche com as tuas informações e um especialista do meu time vai entrar em contato contigo para te apresentar algumas das soluções que a gente tem aqui na Scalp Gestão para te ajudar exatamente nesse ponto aqui. E a dica número 3, delegue com acompanhamento, não com abandono. Então, delegar é diferente de delargar, não é virar as costas e não olhar mais, é delegar com acompanhamento, não é largar e sumir, é dar autonomia, mas com responsabilidade e monitorando o resultado. E é por isso que você precisa de processos para te ajudarem nisso. E outra, você precisa entender que a confiança ela vai ser construída gradualmente. Não é de uma hora para outra. Ah, eu falei uma vez, eu disse uma vez, ele não fez, eu desisto. Não, não. Ela é construída de forma gradual. Não é você hoje é uma pessoa, por exemplo, totalmente centralizadora, ou mais ou menos, é porque você assistiu esse vídeo, você vai mudar da água para o vinho? Não vai. Você vai ter que ir para a prática, para o campo de batalha, e entender que isso é um processo gradual na tua vida, na tua
liderança. E a confiança dos teus colaboradores e a tua própria ali vai ser conquistada nesse dia a dia, nessa proximidade, nesse acompanhamento, dando feedback, orientando, corrigindo, e aí com o tempo tu vai soltando e vai desmamando a tua equipe para ela fazer em funções que antes era só você que executava. Porque se você acompanha, você ensina, você melhora, e a delegação vai começar a ser algo natural na tua vida e na tua empresa. E você vai falar assim, meu Deus, quanto tempo eu perdi aqui preso no operacional que eu não precisava. E mais do que isso, você saindo do operacional, indo cada vez mais para o gerencial, mas cada vez mais para o estratégico, você vai ter ideias, você vai ver situações que vão inclusive te trazer muito mais resultado financeiro do que ser um mero executador de tarefa do teu próprio negócio. Porque muitas vezes é isso, você construiu um emprego para ti mesmo e não uma empresa. E a dica número 4 é, mude o foco de executor para líder. Teu papel como dono não é executar e fazer tudo, mas sim garantir que tudo funcione. É muito diferente. Quem lidera, cria líderes. E isso sim vai sustentar a tua operação. E não você lá fazendo tudo o tempo inteiro. Porque, como eu disse agora mais cedo, o empresário que executa tudo no negócio, na verdade ele não construiu um negócio. Ele construiu um emprego para ele mesmo. E aí ele quer e tem orgulho ainda de ser o seu melhor empregado. A gente precisa ajustar isso aí na tua mentalidade. Quem cria líder multiplica resultado. Liderar é você ir soltando a rédea e guiando no caminho, e orientando, ajustando. Não é largar de qualquer jeito e nem segurar o tempo inteiro. Existe um meio do caminho, e esse meio do caminho é real, e é isso que as pessoas de sucesso fazem. Então, invista em se desenvolver e desenvolver os teus líderes. Dê autonomia progressiva para funções chaves ali do teu negócio. E aí, para a gente fechar, eu quero te perguntar algo. Você, de fato, está construindo uma equipe ou você está só construindo ajudante? Só pessoas para te ajudar a fazer o básico, sem criar time de liderança, sem desenvolver pessoas. Pensa, reflete sobre isso e comenta aqui embaixo nos comentários o que mais fez sentido para você aqui nesse vídeo. E até o próximo. Tchau, tchau!